todos os que acompanham esta sessão, que se reveste de solenidade porque homenageia alguém que tem características já sobejamente mencionadas aqui, mas que tem faltado muito na vida brasileira da atualidade. E eu destacaria, na linha informal que o colega Alfredo Sirquis trouxe a essa tribuna, alguns elementos da minha convivência no mundo da política com o Leonel Brizola, regressado do exílio e militando politicamente no Rio de Janeiro. Destacaria 4 aspectos importantes. E não naquela linha de uma certa tradição conciliadora da cultura brasileira que faz com que, depois que a pessoa faleça, parta dessa vida, só ganhe méritos, virtudes, mesmo daqueles que durante a vida foram críticos ferozes. Não. Aqui, sem hipocrisia, eu vou destacar alguns elementos que, a meu juízo, limitado sempre, como de qualquer pessoa, fizeram de Leonel Brizola uma figura ímpar na vida política brasileira. E, claro, destacando aquilo, repito, que nos falta muito hoje. Em primeiro lugar, era uma figura política posicionada. Brizola sempre fazia questão de se filiar a uma corrente política, não ia mudando ao sabor das ondas. Ele destacava muito o trabalhismo de Alberto Pasqualini e queria ser, junto com os outros, um homem de partido, tanto que a perda do PTB numa disputa judicial foi um profundo golpe que ele sentiu muito, e trabalhava sempre com essa ideia do coletivo, apesar, evidentemente, da sua liderança incontrastável e muitas vezes autoritária. Mas o Brizola tinha isso que falta hoje: posição, caminho, visão política, ideias que defendia. Em segundo lugar, e inclusive ele falava já atualizando o trabalhismo lá no Rio de Janeiro, no chamado socialismo moreno, claro que com o auxílio da ilustração inegável de Darcy Ribeiro, nunca houve uma precisão exata do que era esse socialismo, mas sem dúvida tinha uma preocupação central com as classes populares. Em segundo lugar, ele era esperançoso na adversidade. Me lembro ele dizendo no início da campanha de 1980, nos seus estertores, ele com 2% nas pesquisas dizia: sinto que vamos ganhar. E não é que ganhou? Uma beleza de campanha que contagiou a todos nós, jovens na época, e eu, inclusive, num dos meus primeiros votos, tive a alegria de votar, sim, Leonel Brizola para governador e Saturnino Braga, outro dileto amigo, para senador. Uma terceira característica, senhor presidente: Leonel Brizola era de uma capacidade de comunicação invejável. Ele conseguia falar a alma do povo e era absolutamente ferino com os adversários, sem ser deselegante. A capacidade dele de caracterizar de maneira metafórica algumas situações, alguém que estava já querendo sair do PDT, ele dizia: está costeando o alambrado. E os seus adversários ganharam epítetos, apelidos impagáveis: gato angorá, sapo barbudo, rainha de Sabá. E eu mesmo, candidato a prefeito em 1996 pelo PT, ele defendendo Miro Teixeira, parte da direção do PT, meu partido à época, também queria o apoio a Miro, mas a militância do PT, muito viva à época, me guindou a essa condição. Mas ele dizia que o Alencarzinho, era eu para diferenciar de Marcelo Alencar, era um cavalinho pangaré. Bom, pangaré... E depois nós tivemos a oportunidade de dialogar sobre isso. Ele falou: não, Chico, sabe que eu gosto muito de você, vamos comer um bom arroz de carreteiro lá no meu apartamento em Copacabana, tomar um bom vinho, porque tudo se resolve na política. Bom, o pangaré não ficou em último, pelo contrário, ficou até à frente de outros cavalos de raça naquela disputa. E por fim, senhor presidente, uma cena que eu vivi que é impagável: uma assembleia de professores, categoria, com mais de 10 mil participantes, uma greve dura no governo Brizola. O que é que ele faz? Vai à Assembleia,
recebido com apupos e aplausos, e ali na hora pede ao seu secretário de Fazenda, um jovem então chamado César Maia, para fazer as contas e conceder que a Assembleia e o movimento pedia. Saiu de lá quase que carregado em triunfo, mas inegavelmente mostrando uma coragem, uma sinceridade que fez o economista César Maia, hoje no DEM, que não é propriamente um partido de tradição trabalhista, ter que se virar lá na matemática para atender aquele pleito. São características que faltam na maioria do que domina a política brasileira hoje. Que bom que esses valores de Brizola continuam vivos através de uns poucos e nós temos que vivificá-los cada vez mais. Viva a luta por ideias, viva o socialismo, viva o direito